Às vezes, e quase sempre é assim, o que vemos e percebemos dos outros diz muito mais respeito a nós do que a eles. Hoje eu postei essa frase e ela rendeu uma discussão boa. Algumas pessoas disseram imediatamente, nem sempre. Por isso que eu coloquei às vezes. Mas eu também fiz questão de reforçar com e quase sempre é assim. Porque eu acredito muito que nós nos projetamos nos outros mais do que nós imaginamos. A gente só deixa de se projetar à medida que a gente se autoconhece. E o autoconhecimento é um caminho da vida inteira. Por mais que você tenha acelerado em si o seu processo de autoconhecimento, pode ser que você ainda faça projeções nos outros. É humano. Nós não estamos aqui fazendo um juízo de valor, nós só estamos constatando. E quanto mais a gente constata, mais lúcido a gente fica para interferir, para modificar a maneira como nós agimos. Projetar-se nos outros é sempre muito perigoso. Um exemplo muito simples é quando a pessoa está apaixonada. A paixão, eu costumo dizer que ela é uma supressão temporária da inteligência. Você fica muito menos inteligente quando você está apaixonado, apaixonada. Por quê? A sua necessidade de encontrar no outro é tão grande, aquilo que você está esperando, é tão grande a sua necessidade de identificar no outro as virtudes que você está querendo, que você está precisando experimentar, que você acaba ficando cego para identificar que o outro nem sempre tem tudo aquilo. Então, talvez você tenha identificado em você o desejo de ser fiel a vida toda, de estabelecer um vínculo que seja duradouro. Então você vai naquela sede de ver no outro esse mesmo desejo, que às vezes não existe. No dia a dia, a gente costuma ver o outro com o filtro que nós temos de nós. O filtro com que eu me vejo, eu uso o tempo todo para enxergar os outros. E por isso que nem sempre os meus encontros com as outras pessoas são fecundos e verdadeiros, porque eu estou olhando a partir de mim somente. O conhecimento, ele precisa de uma experiência de distanciamento, né? Eu tomo uma certa distância de mim para entender que o outro não é exatamente como eu estou pretendendo ver. Ele é mais. Eu preciso permitir que ele seja ele. E é por isso que eu digo que eu disse nessa frase que às vezes e quase sempre o que nós estamos enxergando nos outros é um pouco daquilo que a gente já enxergou na gente. E nem sempre nós somos capazes de criticar essa atitude. Eu tenho tentado, sabe, minha gente, de fazer comigo um exercício diário. Eu sei que às vezes, por ser maldoso, eu vejo maldade nos outros o tempo todo. Por ser incapaz de ser fiel, eu acredito que ninguém seja fiel. Por ser mentiroso, eu acho que todo mundo mente. E não é assim. Os outros são totalmente outros. E eles têm, sim, o direito de terem adquirido algumas virtudes que eu ainda não tenho. Nem todo mundo tem os mesmos defeitos que eu. Não é justo eu olhar para os outros e ficar projetando neles os defeitos que eu tenho. Eu acho que é tão mais honesto a gente olhar com liberdade e a gente permitir que o outro não seja apenas um resultado dos meus olhos, que o outro seja ele mesmo e que eu tenha a serenidade, a felicidade de ser livre para encontrar no outro aquilo que eu ainda não encontrei em mim, para reconhecer no outro aquilo que eu ainda não reconheci em mim, para ser livre, para nunca aprisionar o outro naquilo que eu sei de mim e que às vezes fico querendo impor a todos os outros que passam pela minha vida, como se todos os outros fossem um espelho onde eu me vejo.